Meninos e meninas do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nesta aula iremos trabalhar com o sistema de equações do primeiro grau. Iremos trabalhar com três métodos. Primeiramente o método da adição, depois o método da substituição e por último o método gráfico. Espero que aproveitem ao máximo o aprendizado. Primeira questão, resolva o sistema de equação abaixo utilizando o método da adição. Letra A. A letra A tem este sistema. Como é pelo método da adição, nós vamos fazer o quê? Nós vamos adicionar. Nós temos aí o 2x mais y igual a 5 e a outra equação é 3x menos y igual a 10. Como a gente já tinha ela facilitada, aqui, né, ó, nós temos aqui mais y e menos y. No método da adição, nós vamos só cancelar um com o outro e já vamos somar, né, 2 mais 3 dá 5x, igual a 15. Feito isso, nós vamos agora passar o 5, que está multiplicando o x, para o outro lado, para dividir o 15. Ficando dessa forma. Agora nós vamos achar o valor de x. 15 dividido por 5 é igual a 3. Aí é o valor de x. E para achar o valor de y, o que é que a gente faz? Substitui esse valor de x em uma das equações que pertence ao sistema. Nós vamos utilizar essa equação, 2x mais y igual a 5, que é a primeira equação. Procure sempre procurar a equação mais simples, para facilitar. Como o valor de x encontrado é 3, então a gente substitui aqui, ó, no lugar do x, coloca o 3. Vai ficar 2 vezes 3 mais y igual a 5. Multiplicando vai dar 6 mais y igual a 5. Como o 6 está antes da igualdade, ele passará para o outro lado, trocando de sinal. Vai ficar y igual a 5 menos 6. Resolvendo, vai ficar o sinal do maior, y igual a menos 1. Isso daí nós temos agora a solução da equação. X é 3, menos 1 é o valor de y. Próxima, letra B. Nós vemos também, ó, que nós temos menos y e mais y. Então já vai cancelar e somar logo, ó, o valor de x. 5 mais 2, 7. 7 mais 7, 14. Aí aqui vai ficar 14 por 7. 14 por 7. X vai ser igual a 2. Fazendo isso, nós vamos substituir ela em uma das equações. Vamos escolher a equação de cima. Não, escolher a de baixo, que ela é positivo, o y, né? Então vamos ficar 2 vezes, qual foi o valor de x? 2. Mais y igual a 7. 2 vezes 2, 4. Mais y igual a 7. Mais 4 passa para o outro lado trocando sinal. Y é igual a 7 menos 4. Y é igual a 3. Solução. X é 2 e o y é 3. Segunda questão. Resolva o sistema de equação pelo método da substituição. Letra A. Em que consiste o método da substituição? Você vai atribuir um valor provisório para x. Como é que a gente faz isso? Pegando uma das equações, isolando o x de um lado e colocando o restante para o outro lado da igualdade. Fazendo isso com a primeira, ó, ficou o x igual a menos 2, como aqui era mais y, passou para o outro lado menos y. Então nós achamos, ó, um valor, né,
Achamos um valor provisório para x. Encontramos o valor provisório para x. Agora nós vamos pegar esse valor e substituir na outra equação, ó, onde tiver x, você substitui por esse valor provisório dele, que é menos 2 menos y. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Aí fica 2 vezes o valor provisório de x, que é menos 2 menos y, baixa o restante, ó, menos y igual a 26. Agora é só resolver. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. 2 vezes menos y vai dar menos 2y. Baixa o restante. Menos y igual a 26. Resolvendo, nós vamos ficar, ó, menos 3y igual a 26 mais 4. Lembrando que a variável não pode ficar negativa. Por isso a gente vai fazer o quê? Multiplicar aqui por menos 1. O 3 vai ter que passar para o outro lado dividindo o 30. Que vai ficar, o resultado aqui é 10. Aqui tem que ter o 3. E o resultado aqui é 10. Menos 10 é o valor de y. Para achar o valor de x, vamos substituir esse valor provisório de valor de y. Então, pega uma das equações, x mais, qual foi o valor de y? Menos 10. Menos 10. Igual a menos 2. Fica x mais vezes menos fica menos, igual a menos 2. X é igual a menos 2. Se é menos 10, passa para o outro lado, mais 10. X é igual, sinal diferente, subtrai, dá sinal do maior. Fica 8. Solução dessa equação vai ficar oito menos 10. Letra B. X é igual a 8 menos 2y. Por quê? Porque eu peguei essa equação, né, e isolei o 2y para o outro lado, trocando de sinal. Então ficou um valor provisório para y. Agora nós vamos pegar esse valor provisório de x e substituir na outra equação. Onde tem x, a gente coloca o valor provisório, que é 8 menos 2y. E baixa o restante. Resolvendo, 3 vezes 8, 24. 3 vezes menos 2 dá menos 6y. Baixa o menos y igual a menos 11. Resolvendo, vai ficar menos 7y é igual. Menos 11 é mais 24, passa para o outro lado trocando sinal. Menos 24. Menos 7y é igual a menos 35. Como a variável não pode ficar negativa, a gente multiplica logo por menos 1. Vai ficar y é igual a 35 dividido por 7. Y é igual a 5. Encontramos o valor de y. Agora nós vamos fazer o quê? Substituir esse valor em uma das equações. Vamos escolher a mais simples. X mais 2 vezes o valor de y, 5, igual a 8. Vai ficar x é igual a 8. Aqui é mais 10, passa ao outro lado, menos 10. X é igual a menos 2. Solução. X menos 2, y, 5. A terceira questão diz assim: represente graficamente as soluções dos sistemas. Em seguida, classifique cada um dos sistemas em possível e determinado.
possível e indeterminado ou impossível. A primeira questão que eu passei para vocês foi essa daí. X mais y igual a 6. X menos y igual a 2. O que é que a gente vai fazer aqui nesse método aqui? Nós vamos pegar a primeira equação. E vamos atribuir um valor para x. A gente pode atribuir qualquer valor para x. Atribuindo um valor para x, a gente vai achar um valor para y. Para facilitar, a gente vai escolher o zero. Se x for 0, o y vai ser quanto? Vai ser 6. Porque aqui a equação é tão simples, ó. Se eu colocar o zero aqui, 0 não influi em nada, então fica y igual a 6. Então, quando x for 0, o y é igual a 6. Aqui ficam, ó, x0 e y igual a 6. Para ordenado, 0 e 6. Que aí é o ponto que a gente vai localizar lá no gráfico. Continuando. Agora a gente pega a outra equação. Botando o valor de y para 0, ó, o x vai ser igual a 6. Então vai ficar dessa forma. Para ordenado, 6 e 0. Por que eu fiz duas vezes aqui na mesma equação? Porque a gente precisa de, no mínimo, 2 pontos para fazer a reta no gráfico, tá certo? Por isso que eu procurei 2 valores para essa equação. Que são 2 pontos, que é 0 e 6, e 6 e 0. Agora vamos para outra equação. Ó. X menos y é igual a 2. Se eu atribuir o valor de 0 para x, vai ficar o quê? Menos y igual a 2. Como a variável não pode ficar negativa, então a gente multiplica por menos 1. Que vai ficar y igual a menos 2. A gente já encontrou um par ordenado aí para esta equação. Que foi o par ordenado 0, que é o x, menos 2, que é o y. Agora vamos encontrar mais um par ordenado para descrever a reta lá no gráfico. Atribuir o valor de 0 para y. Ó. Quando atribuir o valor de 0 para y, o x vai ser quanto? O x vai ser 2. Então já encontramos outro par ordenado. 2 e 0. Colocando lá no gráfico, ó, observamos aqui, ó, para a equação x menos y igual a 2, é essa reta aqui, ó, que representa ela. Por que representa ela? X menos y igual a 2. É esta primeira, né? Ó. O primeiro ponto que nós encontramos foi 0 e menos 2. 0 para x, menos 2 para y. Ó, menos 2 aqui de y e o 0 é do x, que é o que cruza aqui, ó, o cruzamento entre as duas retas, entre os dois eixos. Quando um deles é 0, quando o x é 0, então vai ficar sobre o eixo y. Como o y é menos 2, então o pontinho que representa ele fica aqui, ó, certo? E o outro ponto é 2 e 0. 2 para x, está aqui o 2, ó, aí o pontinho vai ficar aqui por quê? Em cima da... Por que fica em cima aqui? Porque o y é 0, então está aqui o outro ponto. Aí a gente traça a reta sobre eles dois, ficando essa reta vermelha aí. E agora essa reta azul é da outra equação, que é a equação x mais y igual a 6. Ó. X mais y igual a 6. A gente atribui esses valores e encontrou os dois pontos. Ó, 0 para x e 6 para y. Isso é positivo. Então o y vai aqui para cima. Ó. O 6 está aqui, né? E o x não é 0, então fica sobre o eixo y. Porque o x estará aqui, ó. Então ele vem aqui e escreve o pontozinho sobre o 6, pois o y é 6 positivo. E o outro ponto é 6 para x e 0 para y. Então vai ficar em cima do eixo x. O valor de 6 é este, ó, em cima do 6. E fica em cima do eixo x porque o y é 0.
Aí você vai e traça a reta sobre os dois pontos. Pronto, feito isso, você observa, ó, que as retas se cruzaram, não se cruzaram? Neste cruzamento, representa a solução da equação. Nós encontramos aqui a solução da equação, que vai ser o quê? Vai ser 4 para x e 2 para y. A solução da equação é esta. 4, que é o valor de x, ó, pois o ponto está sobre o 4 no eixo x e está sobre o 2 no eixo y. Encontramos a solução da equação por meio do gráfico. Lembrando que eu usei os valores 0 aqui para x, mas você poderia usar qualquer valor que você encontrar um ponto aqui e outro, se você usar o valor, encontrar outro ponto, que iria coincidir com uma reta parecida com essa, fazendo com que as duas retas se cruzassem no final. Não necessariamente é obrigado você colocar o 0, não. Poderia colocar 1, 2, tanto faz. Lembrando que toda vez que você coloca um valor determinado para x, você vai achar um valor determinado para y e vai encontrar um ponto lá no plano cartesiano. Aí, depois que você faz isso, você localiza esse ponto no plano cartesiano, que você tem que ter no mínimo 2 pontos, e traça a reta sobre eles. E faz isso na outra equação. O cruzamento entre eles, você vai achar a solução da equação. Nesse caso aqui, como nós encontramos a solução da equação, então isso quer dizer que o sistema é possível e é determinado. Ó, o sistema ele é possível e é determinado, porque ele foi possível encontrar a solução e é determinada a solução dele. A solução dele é onde cruza as duas retas, que é o 4 e o 2. 4 para x, 2 para y. Agora vamos para outro exemplo. Nós vamos agir da mesma forma. Vamos pegar uma das equações logo e atribuir um valor para x. Para facilitar, atribuir o valor 0 para x. Multiplicando 2 vezes 0 vai dar 0. Então vai ficar menos 3y igual a 12. Então vai ficar menos y igual a 12 dividido por 3. Como a variável não pode ficar negativa, nós multiplicamos por menos 1, para ficar positivo. Fazendo isso, o que está depois da igualdade fica negativo, porque você também multiplicou mais vezes menos, fica menos. E 12 dividido por 3 fica 4. Então, quando o x for 0, o y vai ser menos 4. Já encontramos um ponto. Está aqui, ó, 0 para x, menos 4 para y. Achamos um ponto, mas a gente precisa de 2 pontos para poder fazer a representação gráfica dessa equação lá no plano cartesiano. Então, vamos atribuir outro valor aí. Atribuindo o valor 0 para y, nós vamos ter o quê? Multiplicando menos 3 vezes 0 vai dar 0. Então fica 2x igual a 12. X vai ser igual a 12 dividido por 2. X vai ser igual a 6. Então quando o y for 0, o x será igual a 6. Encontramos um outro ponto. Pronto. Quando a gente já tem 2 pontos, no mínimo 2 pontos, a gente já pode escrever a reta lá no plano cartesiano. Então vamos agora fazer a outra equação do sistema. Fazendo a outra equação, nós vamos dar o valor de 0 para x. 4 vezes 0 é 0. Menos 6y igual a 14. Então vai ficar menos 6y igual a 14. Para a variável não ficar negativa, nós vamos atribuir o valor, multiplicar por menos 1, né? Fazendo isso, nós teremos y igual a 14 dividido por 6. Como não é divisível, então a gente vai simplificar. 14 por 2 dá 7, 6 por 2 dá 3. Encontramos o valor de y é menos 7 terços. Menos 7 terços. Então, quando o x for 0, o y será menos 7 terços. Já encontramos um ponto. Falta encontrarmos outro ponto. Vamos lá de novo. Na mesma equação, vamos lá atribuir o valor 0 para y. Fazendo isso, nós teremos x igual a 14 por 4. Como não dá para dividir 14 por 4, você simplifica. 14 por 2 dá 7. 4 por 2 dá 2. Então fica 7 meios. Quando o y for 0, o x será 7 meios. Agora nós vamos fazer o quê? Localizar
esses pontos lá no plano cartesiano. Fazendo isso, fica da seguinte forma, ó. Qual foi o valor aqui? 0 da primeira equação. Primeiro ponto, 0 e menos 4. Se é 0 para x, então vai ficar sobre o eixo y. Menos 4 é aqui para baixo, ó. Tá aqui, ó, é a reta azul, ó. Certo? Então, 0 e menos 4 é esse pontinho aqui. E o outro ponto? O outro ponto que é 6, 0. 6 para x, ó. E 0 para y. Se é 0 para y, então vai ficar sobre o eixo x, o ponto. Tendo dois pontos, nós cruzamos a reta aqui. A reta azul, certo? Representa a primeira equação. E a segunda equação nós achamos o quê? No primeiro ponto, 0 para x e menos 7 terços para y. Menos 7 terços para y. Cada número, a gente sabe que é dividido em 3 partes. Então tem 3 terços aqui. 3 terços até o 2 dá 6 terços e 1 terço aqui. Então 7 terços fica bem aqui, logo após o 2. Que na realidade é menos 7 terços, né? Por isso fica aqui do lado abaixo. No eixo vertical, que é o eixo y. E o outro ponto é 0, é 7 meios, que é x, e 0 para y. Se é 0 para y, então vai ficar o ponto sobre o eixo y, sobre o eixo x, porque o valor de y é 0. E o valor de x, quando foi 7 meios? 7 meios é o quê? Cada número desse aqui é dividido em duas partes, é 2 meios. Então tem 2 meios aqui, mais 2 meios aqui dá 4 meios, mais 2 meios aqui dá 6 meios, mais 1 meio daqui dá 7 meios. Por isso o ponto ficou aqui. Traçando a reta sobre os dois pontos, fica dessa forma. Observe que as retas desse sistema, das equações desse sistema, não se cruzam. E o que foi que a gente viu lá na primeira resposta, lá na primeira questão? Que a solução do sistema só é possível quando eles se cruzam. No caso aqui não está se cruzando, estão paralelos. Se estão paralelos, então nós não vamos ter solução. Nesse caso, nós dizemos que esse sistema é impossível. Ele é classificado como impossível, porque nós não encontramos solução para ele. Esse terceiro exemplo, ó. Vamos pegar uma das equações, pegar logo a primeira e vamos atribuir um valor para x. Atribuindo 0 para x, o y vai ser quanto? Vai ser 4. Então nós já temos um par ordenado já, ó. 0 para x, quando x for 0, o y será 4. Então está aqui o par ordenado, já é um ponto lá no plano cartesiano. Mas nós precisamos de no mínimo 2 pontos para traçar a reta da equação lá no plano cartesiano. Então vamos atribuir o valor 0 para y. Quando a gente atribui o valor 0 para y, o x é igual a 4 sobre 2, que vai ficar igual a 2. Então fazendo isso, nós temos o par ordenado 2 para x, 0 para y. Agora nós vamos para a outra equação. Vamos atribuir o valor 0 para x novamente, para facilitar. Atribuindo o valor 0 para x, aqui vai ficar nulo, então a gente fica só com menos 2y igual a menos 8. Como a variável não pode ficar negativa, multiplicamos por menos 1. Fazendo isso, nós teremos que o y é igual a 8 por 2, que vai ser igual a 4. Então, quando o x for 0, o y será 4. Achamos um par ordenado que representa um ponto lá no plano cartesiano. Mas lembrando, nós precisamos de 2 pontos no plano cartesiano para traçar a reta da equação. Então, vamos atribuir o valor 0 para y agora. Fazendo isso, nós vamos ficar com menos 4x igual a menos 8. Multiplico por menos 1 para não ficar negativo. E o 8 dividido por 4 vai dar 2. Achamos outro par ordenado. 2 para x e 0 para y. Traçando a reta, ó, desses pontos, observe uma coisa. Na primeira equação, nós vimos que o valor foi 0 e 4, né? Para um ponto. E o outro ponto foi 2 e 0. Ó. 2 para x, 0 para y. Fica sobre o eixo x. 0 para x e 4 para y.
E observe que na segunda equação também nós encontramos os pontos similares. Ó, 0 para x e 4 para y, que é a mesma coisa. Ó. 2 para x e 0 para y. Observe que as retas elas estão sobrepostas. Se para ter uma única solução, basta se cruzar. E quando? As retas estão uma sobre a outra. Isso quer dizer o quê? Que nós temos vários pontos coincidentes. Então, tem várias soluções. Quando isso acontece, nós dizemos que o sistema ele é possível e indeterminado. Por que é indeterminado? Porque nós temos várias soluções para ele. Tá certo? E é por aqui que a gente encerra a nossa aula de hoje.